Paz e bem, querido irmão, querida irmã, que bom rezarmos juntos neste dia do Senhor. Estamos vivendo a nossa quaresma de São Miguel com os freis capuchinhos. No entanto, aos domingos temos apenas a reflexão do Evangelho para ecoar aquilo que nós já ouvimos na liturgia de nossas comunidades e assim rezarmos ainda mais com a palavra de Deus. Por isso, já curta este vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama para que a nossa mensagem chegue mais longe. Caso você não siga o nosso canal, siga, também ative as notificações para estar atento a tudo aquilo que nós aqui colocamos, seja as nossas lives, seja os conteúdos que os freis capuchinhos do Paraná e Santa Catarina colocam por aqui. Que bom que você reza conosco. E eu quero te convidar a se colocar em espírito de oração e devoção para que a palavra do Senhor ecoe em nosso ser. Com muita fé, com muita piedade, iniciemos este momento de oração em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine para a escuta da sua palavra. Então pegue a sua liturgia diária, pegue aí o meio pelo qual você vê o Evangelho do dia e nós vamos acompanhar juntos Lucas 14, do 25 ao 33. Ouçamos atentamente. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom ouvirmos a palavra de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, porém hoje também um pouco incômodo, vamos ser bem sinceros. A dureza das palavras de Jesus nos pegam de cheio e nos dizem que não pode ser discípulo do Senhor aquele que tem apegos demais, mesmo coisas boas, aquele que não abraça a cruz para seguir a Jesus. Portanto, queridos irmãos, o tema do Evangelho de hoje é o seguimento de Cristo. E nós, como seguidores dele, somos chamados a fazê-lo de forma inteira, completa e fiel. No entanto, Jesus é muito claro conosco e não propõe um caminho só cheio de maravilhas e tudo certo e tudo bem. Não, o Senhor nos propõe um caminho exigente. E ele, mesmo falando com multidões que o seguem, porque amavam ouvir Jesus, porque ele fazia milagres, ele não poupa as palavras duras para dizer que este seguimento, na verdade, é muito mais exigente do que parece. No fundo, Jesus sabe que o seu caminho não é para muitos, não. Hoje, talvez, nós tenhamos um foco tão grande em uma fé de multidões, em grandes visualizações, em eventos enormes, que são coisas muito boas, sim. No entanto, se ficarmos apenas vinculados a este tipo de vivência da fé, corremos o grande risco de vivermos de fogo de palha e de amparar aquilo que é a nossa fé, que deveria ser algo tão precioso e seguro, apenas em situações de emoção, apenas em situações de urgência, e isso coloca em sério risco o nosso seguimento de Cristo. O Senhor não te chama apenas para uma fé que seja alimentada de alguns momentos.
O Senhor te chama a alimentar uma fé que seja de um segmento integral. Mas, para isso, não dá para viver de fogo de palha, não. Para isso, é preciso que o sigamos com consistência, com uma fé sólida, que seja muito bem constituída. Inclusive, as parábolas que são utilizadas é da construção de uma casa, que é preciso a gente planejar antes, calcular o que vai precisar, se vai dar conta de fazer isso mesmo. Jesus não exige nada de ninguém, porque ele sabe que para dar conta não é fácil, não. Mas, se a gente for pensar e ser bem sincero conosco mesmos, talvez a gente também não dê conta. E talvez a gente chegue à conclusão, então de fato não é para mim, não consigo, sou fraco, quando vejo já pequei, quando vejo já falei mal do outro, quando vejo já tropecei, quando vejo já não fui fiel, quando vejo me deixei levar pela minha preguiça e não rezei, não ajudei, não fui caridoso. E aí, ao nos depararmos com as nossas fraquezas, com as nossas vulnerabilidades, talvez a gente chegue a essa conclusão. Por nossas forças, realmente não é possível ser seguidor de Jesus de verdade. E esse não pode é justamente para nós. Mas tem uma coisa, de fato, pelas nossas forças, não é possível ser fiel e ser para sempre. Isso só é possível com a graça do Senhor. E por isso queremos pedi-la, pedir essa graça que vai nos fazer fortes para sermos fiéis, não pelas nossas próprias forças, mas fortes na força que o Senhor nos concede para segui-lo. Cientes, conscientes de que seguir Jesus não é oba-oba, de que seguir Jesus não é apenas um caminho fácil e leve o tempo todo, mas que segui-lo vale muito a pena, mesmo com esse tanto de exigências. Por isso, queridos irmãos, coloquemos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não sobreponhamos nada sobre a nossa vida de fé, para que Ele seja a nossa prioridade real, mesmo diante das coisas mais importantes da vida. Família, amigos, carreira, Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante. Que o Senhor nos ajude nesse sentido para sermos seus seguidores fiéis. E pedindo ao Senhor que nos envie operários para a sua messe, seguidores fiéis dele, na vida consagrada, na vida capuchinha, convido você, querido irmão, querida irmã, a rezarmos juntos a oração vocacional, pedindo ao Senhor pelas vocações capuchinhas. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, Tu nos chamas desde o ventre materno a participar de Teu infinito amor. Suscita no coração dos nossos jovens o ardente desejo à vida consagrada e ao sacerdócio. Desperta os que estão adormecidos. Ilumina os que estão indecisos. Sustenta os que já optaram. Torna, Senhor, nossas comunidades fontes vivas de vocações e dá forças à Tua Igreja para que as acolha e oriente. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do Teu povo. Maria, Mãe da Igreja, e modelo na escuta do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Querido irmão, querida irmã, continue conosco nesta caminhada da Quaresma de São Miguel com os Freis Capuchinhos. Amanhã teremos a nossa live às 6 da manhã. Nos acompanhe. Você que levanta cedinho conosco, pode colocar lá suas intenções e nós rezaremos por ela. Mas se você não pode nos acompanhar no horário das 6 da manhã, a live fica salva ao longo do dia para que você também possa rezar conosco. Compartilhe com mais gente essa participação na Quaresma de São Miguel. Estamos na metade do caminho. Muita coisa já passou, passos já foram dados, estamos escalando essa montanha, mas ainda há meio caminho para ser feito. E quem quiser fazer parte ainda dessa segunda parte, que seja bem-vindo também. Para rezar pelas vocações, todos os anos a nossa província faz a Semana de Oração pelas Vocações Capuchinhas e pelas famílias. E nós já temos disponíveis em nossas paróquias, os panfletos de oração, as capelinhas e o kit que contém as orações a serem feitas. Temos as velas que estão aí fazendo parte do nosso kit de oração desta Semana de Oração de 2025, também com o lema Louvado sejas meu Senhor com todas as tuas criaturas. Reze conosco. Se você é de Paróquia Capuchinha, procure porque já está disponível lá
o kit de oração. Se você não é de Paróquia Capuchinha, veja aqui o número do WhatsApp do Centro Vocacional e se deseja participar conosco, mande uma mensagem enviando o seu endereço e você apenas pagará o frete e o valor de R$12, que é o custo desse kit de oração da Semana de Oração de 2025. Venha participar conosco e colabore com as vocações, rezando pelas vocações, reunindo sua família em oração e colaborando também materialmente, já que parte do valor desses kits de oração também são destinados às vocações capuchinhas. Essa semana, os nossos aspirantes estarão dando depoimentos de sua vocação e também nos convidando para a Semana de Oração. Então esteja atento para conhecer um pouco mais daqueles que dão início no processo de ser um frei capuchinho, certamente já resultado da nossa oração dos tempos passados. Continue rezando conosco. Querido irmão, querida irmã, vamos receber a bênção do nosso Deus, que essa bênção possa chegar a você, a sua família e a nossa nação. Que esta terra de Santa Cruz, hoje celebrando a independência do nosso país, possa ser olhada pela graça do nosso Deus, que faz parte daquilo que é ser brasileiro, que é ser um povo de fé, e que Deus sempre ilumine o nosso povo, a nossa nação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco e Santa Clara, Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um abraço a você e sua família. Paz e bem.